3 mitos que te contaram sobre o leão do imposto de renda. E eu vou desmistificar agora para você. Fica comigo. Olá, eu sou Sandrival Matos. Se você chegou até esse canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo no futuro, beleza? Quando se trata de imposto de renda, sempre tem um bando de gente inteligente que faz imposto de renda e sabe tudo sobre as regras. Só que não. Veja só, inclusive na época de imposto de renda, você vê plaquinhas em tudo que é lugar. O cara que tá precisando de grana, ele vai lá e põe uma plaquinha que ele faz imposto de renda. Só que, cara, isso é um risco absurdo, né? E a gente depois passa o ano aqui corrigindo os erros que acontecem nesses momentos. Mas eu quero te falar aqui de 3 mitos que muita gente espalha que são verdades, mas que não é, cara. Não é. Isso não é. E eu vou te falar aqui, vou te explicar por que não é. Primeiro deles, cara, imposto é muito caro e o imposto é roubo. Veja só, esse aqui não é exatamente um mito. É verdade. Imposto no Brasil não é barato. Imposto de renda é bem alto. Só que acontece o seguinte, você tem que pôr em mente que é uma regra do jogo. E ao contrário do que se diz, nós não temos a maior carga tributária do mundo. Não é assim. Nós não temos a maior carga tributária do mundo. Isso é uma mentira que falam, um mitão aí que contam, né? Agora, veja só. Se você sabe que imposto é caro, o que você faz? Você já se precaver. Então, se você é um profissional liberal, por exemplo, cara, você começa ali, eu sei que você precisa ter clientes, eu sei que você precisa ter, por exemplo, você é dentista, você é médico, você é um advogado, né, sei lá, um psicólogo, uma psicóloga, eu sei que, se eu cobrar, uma psicóloga, vou pegar uma psicóloga de exemplo aqui, se eu cobrar R$200 uma sessão, nossa, ninguém vai pagar. E aí você começa a contar para tua mente uma mentira sem tamanho. Tipo, ninguém vai contratar. Vai contratar. Só tem que chegar na pessoa certa. Tem quem gasta 200 e tem quem gasta 70. Tem quem gasta 500. Tem quem gasta 1.200 numa consulta. Então você precisa tirar esse mito. O imposto é caro. O que é caro? Caro é relativo. Caro, o que é caro? Caro é quando você não tem o dinheiro para pagar. Então, o imposto é uma coisa que tem que te ajudar a impulsionar para o sentido de, puxa, se tá caro para mim agora é porque eu não posso pagar, tá ficando pesado para eu pagar. Como eu faturo mais? Como eu vendo mais? Sandrival, mas eu sou assalariado. Você não tem opção, já vem descontado no Onerite. Agora, vamos para a segunda parte desse mito aqui. Mas é roubo. Cara, você é a parte mais fraca dessa relação. Se ninguém te contou, sinto ter que te contar. E você vai se dar mal se a Receita Federal te pagar. Isso tá ligado ao nosso terceiro mito, não sai daí. Você precisa pagar imposto. Mas é roubo. Pela sua crença você acha que é roubo? Você tem que trabalhar para que tentem mudar essas leis, tentem reduzir a carga tributária. Agora, isso não é simples. Não é fácil reduzir a carga tributária. Veja, eu tô falando aqui de realismo, né? É realidade isso. Como você vai reduzir a carga tributária no estalar de dedos, num conto de fadas, porque eu acho que é roubo o imposto, num país onde 94% da arrecadação é para pagar funcionários públicos, que não perdem o emprego, eles têm estabilidade. Então veja, estão tentando fazer uma reforma administrativa, por exemplo, nesse momento que eu gravo esse vídeo. Não sei como vai ser, se vai ter realmente mudanças nisso, mas o problema do roubo se resolve em outra dimensão. E a mesma coisa de um roubo no semáforo. Como que você se protege? Você anda armado? Você anda com o carro com os vidros fechados? Você não fica dando bobeira no semáforo? Passa no semáforo vermelho mesmo com atenção depois das 10 da noite, depois das 7 da noite? Né? Você fica olhando ao redor? Você tenta tomar alguns mecanismos para se proteger. Mas você não está livre de acontecer o roubo. Então, se você acha que imposto é roubo, você tem que se precaver, tomar os cuidados necessários, mas tem que pagar o imposto para a Receita Federal. Segundo mito aqui. Cara, ninguém paga imposto. Isso é, ninguém, cara. Todo mundo que eu conheço não paga imposto. Mentira! Muita gente não paga imposto no Brasil. Existe uma economia informal absurdamente grande. Isso é verdade, é verdade. Só que você não pode dizer que ninguém paga imposto, porque tem gente pagando um caminhão de imposto
e tem gente pagando uma picapinha de imposto, mas paga, tá? Por quê? Porque ou já se deram mal, ou querem estar, né, já entenderam que esse risco eles não podem carregar, é maior do que eles podem suportar. Então eles já entenderam, já viraram a chave. Tem alguns que pagam de forma errônea, sim, mas pagam ainda, né? Outros que pagam corretamente, mas embute isso no preço do seu serviço, do seu produto. Então, cara, não vai por essa vibe, ninguém paga imposto. Ninguém quem? Qual é o percentual de gente que não paga imposto? A economia informal no Brasil, eu repito, é muito grande. Muita gente não paga imposto, mas não é a maioria. E, de fato, o que acontece é que as pessoas, elas, por mais que elas não paguem, elas estão numa economia informal, elas também pagam impostos. Só não sabem, mas pagam, né? Então, muito cuidado com esse tipo de crença, assim, sabe? Essas verdades absolutas. Cuidado com isso. Terceiro, mas não menos importante. Cara, a Receita Federal não pega quem é pequeno. Esquece. Os caras só pegam um peixe grande. Mentira. Isso é um tremendo mito. E isso aqui eu falo para você com propriedade porque eu já peguei inúmeros casos durante minha vivência profissional ao longo dos últimos 20 anos. Eu já peguei inúmeros casos de pessoas que faturavam ali, profissionais liberais que tinham ali 3, 4, 5, 6, 10 mil reais para baixo, né? E que tiveram que pagar os impostos devidamente. Nós já pegamos profissionais liberais aqui, para vocês terem uma ideia, que pagaram o imposto na declaração do imposto de renda do ano seguinte, pagaram o imposto de renda, mas não pagaram via carnê-leão mensalmente. E a Receita Federal cobrou os juros e multa. Sabe por que a Receita Federal consegue fazer isso hoje em dia? Porque é tudo robotizado. Chega na tela do humano para ele conferir os dados e mandar a notificação. É muito prático para a Receita Federal. E mais, ela ainda manda uma notificação de autorregularização. É uma cartinha toda pomposa, explicativa, já com o cálculo pronto, dizendo quanto é que você tem que pagar e até quando você tem que pagar. E que, olha, pode ser que a gente cometeu um erro. Se foi isso o caso, vem aqui e convence a gente, né? Que o vem aqui agora é totalmente digital, aliás. Cara, sabe qual que é a taxa de conversão? Dados divulgados pela Receita Federal. A cada 100 notificações de autorregularização que eles mandam, 98 pessoas pagam sem questionar. 98 pessoas pagam. E essas duas outras pessoas que não pagam, às vezes um ou outro questiona, né? Isso dá menos de 1%, porque num lote maior de 100, que às vezes um vai lá e abre um procedimento administrativo para questionar, e o resto esquece, dá de mão mesmo e deixa o pau quebrar. Ou porque não recebeu notificação, ou por alguma razão específica. Mas vai ter problemas no futuro, né? Porque esse débito pode ser ajuizado. Então, esquece, Receita Federal não pega só peixe grande, mas não. Pega peixe de tudo que é tamanho, tá? Então, cuidado para você não ficar envolvido com esses mitos, esses 3 mitos que eu citei aqui, e acabar fazendo algo errado aí com o seu imposto de renda. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por você ter assistido até aqui. Aqui do lado vai aparecer 2 vídeos para você. Um é a sugestão do próprio algoritmo do YouTube, com base nos seus interesses, e o outro é uma indicação minha para que você assista. Não deixe de ver.